Muito bem, feito este aviso preliminar, em função, inclusive, desta grande ajuda que a irmã Patrícia nos está dando hoje, nós queremos retomar o último sermão desta pequena série, uma série de apenas 3 sermões, que tem como título Superando o Medo. E como já faz várias semanas que eu abordei esse assunto, porque nós tivemos aí na semana passada, eu estava ausente, no outro foi o culto dos estudantes, então já tem um tempinho que a gente não fala sobre esse assunto e eu quero então fazer aqui uma breve recapitulação. E nos sermões anteriores eu falei que o medo, ele pode ser uma bênção, na verdade ele é uma bênção, quando ele é um instrumento de Deus para a nossa proteção, num universo que muitas vezes é hostil. Então, se nós não tivéssemos esse mecanismo de defesa, nós estaríamos com muito mais dificuldades, até de sobrevivência nesse mundo. Isso significa que o medo não representa sempre falta de fé. E você sentir medo diante de uma ameaça legítima, você sentir medo de morrer quando alguém coloca uma arma aponta uma arma na sua cabeça, isso é algo perfeitamente natural, não significa falta de espiritualidade se seu coração bater acelerado, se sua boca ficar amarga. Isso faz parte da nosso instinto de sobrevivência, foi Deus que nos fez desta maneira, quando você está debaixo de uma ameaça real. Então o que nós podemos dizer hoje, por exemplo, é que lá na Ucrânia, muitos irmãos nossos estão vivendo esta situação de medo. Você de repente escuta aquela sirene tocando, você escuta o barulho de uma bomba chegando, né, de um foguete chegando. Realmente é algo assustador, é algo amedrontador. E ninguém deve se sentir culpado por ter estas reações, que foi Deus mesmo que nos colocou nesta condição. Por outro lado, existem situações que a vivência do medo significa, sim, falta de fé. Porque a pessoa muitas vezes faz da segurança o seu Deus. Ela pensa que ela tem como controlar completamente a sua vida. E ela não tem, nenhum de nós tem como ter uma situação que diz assim, eu estou em absoluta segurança. Não existe isso. A pandemia mostrou isso muito claramente. Todos nós aqui sabemos de pessoas que fizeram de tudo para não se contaminar, não colocavam o pé fora da porta e pegaram Covid. Não é verdade? Então não existe um ambiente, não existe um local no mundo que você diz, não, aqui eu estou plenamente protegido quanto qualquer problema. E para que você possa então superar o medo que muitas vezes não precisa fazer parte da sua vida, há algumas atitudes que a palavra de Deus nos propõe. Nós devemos crer que Deus está conosco, que Jesus nos acompanha a cada dia. Esta certeza da presença de Deus ao nosso redor, meus queridos irmãos, como isso nos pode dar segurança? É como aquela criança pequena que diante de uma determinada ameaça, se ela está com seu pai, se ela está com a sua mãe por perto, ela se sente muito mais segura. Ela não tem receio porque ela percebe que a presença do pai representa para ela proteção. Então esta certeza da presença de Deus constante é um elemento muito importante para que possamos caminhar nesse mundo com menos temores. Além disso, nós temos promessas maravilhosas de Deus. Deus promete, eu vou te ajudar, eu vou fortalecer você, eu vou estar do seu lado, não tema, não temas. Nós temos tantas promessas dessas na Bíblia, você e eu devemos nos agarrar nessas promessas, crer que essas promessas são reais, e nas horas ameaçadoras devemos buscar o Senhor. Porque você pode ter a promessa, mas na hora H, você pode se esquecer que tem esta promessa à sua disposição. Então, busque a proteção de Deus. Hoje, para finalizar a série, eu quero então destacar um tipo de medo que você pode eliminar completamente da sua vida. Na verdade, é um medo que não deve existir, ou não deveria existir, no coração de um cristão autêntico. Quando eu estudei a temática do medo à luz da Bíblia, eu percebi que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês este texto maravilhoso das Sagradas Escrituras. O texto que está em 1 João, capítulo 4, do versículo 15 ao versículo 21. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou pode acompanhar aqui na projeção, ou se você está em casa aí na sua TV,
você pode acompanhar esse texto conosco. O apóstolo João, que escreveu 3 cartas além do seu evangelho, ele nos diz o seguinte, na primeira carta de João, capítulo 4, a partir do versículo 15, diz assim: todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Pois assim como ele é, nós também somos neste mundo. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Vocês devem ter percebido que dentre esses versículos que eu li aqui, um deles fala que quando você está ligado a Deus, você está num relacionamento com Deus de amor, você elimina o medo, você supera o medo. Perfeito amor, diz uma outra tradução, lança fora o medo. Meus queridos irmãos, há muitos medos que nós não precisaríamos abrigar em nossos corações. São medos que surgem de experiências difíceis ou traumáticas que vivemos. Podemos buscar ajuda, podemos tratá-los, para que esses medos não possam determinar os limites de nossa vida. Isso sem falar naqueles medos, como já mencionei anteriormente, completamente infundados. Aqueles medos infantis, mula sem cabeça, saci pererê, o homem do saco, não é? Como é que é? Perna cabeluda, sei lá, muita coisa, né? Eu sei que tem um monte de medo que passa por aí, né? E aí, então, quando a gente cresce, né, a gente vai deixando esses medos. O simples fato de você crescer e amadurecer, você vai superando esses medos. Há outros medos que estão ligados a doenças psicológicas, psiquiátricas, e você deve buscar ajuda para superá-los. Muitas vezes as pessoas não alcançam o seu potencial porque elas não foram valorizadas. Elas sofreram muita crítica. E a pessoa então tem medo de ousar, tem medo de avançar e não ser bem-sucedido. Porque muitas vezes a sua autoimagem é lá embaixo. E a pessoa então acaba realizando muito menos do que ela poderia, porque tem medo das críticas. Existem pessoas que têm medo do futuro. É aquele medo que nós chamamos de ansiedade. Ela pensa no futuro, imagina que pode não dar certo alguma coisa, ou que ela pode não superar um problema, e o seu coração vai crescendo a ansiedade. Quando ela passa uma dificuldade financeira, ela já projeta, eu vou falir. Enfim, são muitas as variações que nós temos do medo. Este texto, porém, não se refere a nenhum destes medos que eu mencionei aqui, e a maioria dos medos que afligem as pessoas no seu dia a dia. Jesus está falando de um tipo de medo, ou melhor, a palavra de Deus está falando de um tipo de medo que me parece que, por incrível que pareça, não é um medo que faz parte do dia a dia das pessoas. Não é um medo que alcança muitas pessoas atualmente, mas deveria. Por outro lado, pode acontecer que esse tipo de medo encontre morada na vida de um cristão, mas não deveria. Esse medo que esse texto se refere não deveria fazer parte da sua vida e da minha vida, meu irmão. Que medo é esse que implicitamente nós podemos perceber aqui? Você sabe qual é? É o medo do juízo de Deus.
o medo do juízo de Deus. Por isso nós hoje estamos falando sobre superando o medo nessa perspectiva. Que ações, que atitudes, melhor dizendo, devemos tomar para superar o medo do juízo final? Em primeiro lugar, você deve acreditar que o julgamento divino acontecerá. Por incrível que pareça, esse é o primeiro passo para você não ter medo do julgamento. É acreditar na existência do julgamento. É acreditar que no fim dos tempos, Deus vai realmente julgar toda a humanidade, inclusive você. A nossa sociedade atual, meus irmãos, tende a desvalorizar ou a ignorar completamente essa ideia de juízo final. Ah, não, juízo final não, Deus é muito bonzinho. No final vai todo mundo assim, direto para o céu, e quem não for muito bem, passa em algum outro lugar, passa por algum processo aí de purificação, e no final das contas, chega lá. Essa é uma grande diferença entre a nossa sociedade, a sociedade pós-moderna, e muitas outras sociedades que nos antecederam. Na Idade Média, a igreja colocava um terror na turma. Havia sim sermões, e havia gravuras, e havia peças, e havia todo um contexto para fazer as pessoas tremerem de medo do inferno. Sabia disso? Quando você vai lá na Europa, você vê quadros, vê discursos, vê coisas em museus que mostram claramente isso. Você estuda a história, você vai ver isso. Se você vai mais atrás no tempo, lá no Egito, nas obras de arte, daquelas descobertas arqueológicas, você vai ver ali retratos, paisagens, objetos, textos que falam do medo das pessoas, da vida futura, e especialmente cenas de julgamentos. O que as pessoas deveriam ou não fazer para não serem condenadas no julgamento. Então, essa ideia de que vai haver um julgamento e a pessoa pode ser condenada ou absolvida, não é simplesmente uma ideia do cristianismo, é uma ideia que permeia quase todas as religiões, especialmente as religiões antigas, mas esse tipo de mentalidade, sejamos sinceros, ele quase não existe hoje. Qual foi a última vez que alguém perguntou para você, como é que eu posso não ser condenado? Não existe isso, não é verdade? Não existe muito essa preocupação, mas nós deveríamos estar mais atentos ainda, porque esse conceito, esta ideia, ela aparece muitas vezes nas Escrituras. Desde o Antigo Testamento, Deus é apresentado como um juiz que virá julgar a terra. Por exemplo, lá no livro de Salmos, dizei entre as nações, o Senhor reina, Ele firmou o mundo para que não seja abalado, Ele julgará os povos com justiça. Mais adiante, Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Quando o apóstolo Paulo, muitos anos depois desse texto, que esse texto foi escrito, estava pregando lá no Areópago, lá em Atenas, naquele discurso, naquele sermão fabuloso, um certo momento ele disse o seguinte, pois Deus determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito, que no caso é Jesus. Ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui para aquelas pessoas lá em Atenas o seguinte, Deus vai julgar o mundo e Jesus Cristo veio e Ele será esse que vai ser o juiz de toda a terra e as pessoas vão ser julgadas a partir da proposta da vida de Jesus e o fato de Jesus ter sido ressuscitado dentre os mortos nos dá a certeza de que todos vão de alguma forma ressuscitar e se confrontar com Ele. Mais adiante, na carta aos Coríntios, o mesmo apóstolo Paulo escreve, pois é necessário que sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja bem, seja mal. O apóstolo João, lá em Apocalipse, ele fala também sobre o julgamento. Ele diz o seguinte, eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, e a terra e o céu fugiram de sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros, e então se abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O apóstolo Paulo ainda alerta
às pessoas e aos cristãos sobre esse dia do juízo de Deus, que para muitos, na verdade, vai ser um dia chamado de dia da ira do Senhor. Diz assim em Romanos capítulo 2, versículo 5, mas segundo a tua teimosia, o teu coração que não se arrepende, acumulas ira sobre ira no dia da ira, da revelação e o do justo julgamento de Deus. E ainda escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo diz sobre aquele dia que por meio de Cristo, ele vai julgar os segredos dos homens de conformidade com o Evangelho. Nós devemos ter medo desse dia? Não! Mas quem não conhece o Senhor, quem não sabe nada sobre esse dia, deveria temer esse dia. Deveria temer. Porque quem não sabe nada sobre isso, não considera isso, certamente não está preparado para este dia do juízo. Se você não estiver preparado, vale a pena procurar saber como preparar-se. Mas se você creu em Jesus como seu Salvador e como Senhor, não há o que temer. Se você de fato creu no Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, e o recebeu como Senhor da sua vida, não há o que temer. O texto que nós lemos fala exatamente sobre isso. Ele começa com esse pressuposto. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, se você confessa Jesus como seu único Salvador, você confessa Jesus como Filho de Deus verdadeiramente, Deus vem fazer morada na sua vida, Deus está em você e você está em conexão com Deus. É exatamente esse mesmo texto, na sequência, que vai falar sobre o julgamento e sobre o medo. Medo de quê? Medo do castigo divino. Mas esse texto que fala sobre o castigo, que fala que a pessoa pode ter medo do julgamento, do juízo, diz o seguinte: e conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Então, nós temos aqui claramente essa ideia de que é possível sim superar esse medo por meio da fé em Jesus Cristo. Para superar o juízo divino, você não deve negar que esse juízo acontecerá. Como eu disse, há medos que superamos quando nós descobrimos que não tinha razão para ter medo. Eu falei aqui agora há pouco dos medos infantis. Quando é que a pessoa supera um medo infantil? Quando ela cresce e ela descobre que aquilo era tudo conversa fiada, que era tudo mentira, não é verdade? Não precisava ter esse tipo de medo. Como é que você supera um medo traumático? Muitas vezes fazendo um tratamento. E descobrindo que, na verdade, não há razão para você ter certos medos e que você pode desenvolver certas técnicas para superar esses medos. Existem tratamentos. Como é que você supera o medo do juízo divino? Não é técnica humana, não é deixando de acreditar que o juízo vai acontecer. O caminho é outro. É o caminho que a palavra de Deus nos propõe. Eu me lembro que, um tempo atrás, eu tive uma questão com uma empresa aérea que não apenas estava cobrando indevidamente uma passagem aérea, ela me cobrou a mesma viagem 2 vezes e, por incrível que pareça, eu mandando e-mail, mandando os documentos, eles não conseguiam resolver isso, eu não sei porquê. E o fato é que eles acabaram mandando meu nome para o SPC. E eu tive que abrir um processo contra essa empresa, até que chegou o dia em que nós íamos lá no fórum para ver uma audiência. E a coisa era tão absurda para o lado deles, que o representante da empresa nem compareceu. Só que eu não sabia que ele não ia comparecer. E a minha advogada disse, olha, vamos lá, você precisa ir lá junto comigo, não se preocupe, você não tem que falar nada. Só fica lá do meu lado e eu vou estar lá representando você. E foi muito bom ter alguém que me representasse naquela situação. Sabe por quê? Porque mesmo eu estando absolutamente correto, mesmo eu não tendo feito nada errado, no fundo eu ficava com medo de alguma coisa não dar certo. E eu não sei se você já teve uma situação que você teve que ir num tribunal para resolver qualquer questão. Mesmo que você saiba que você está correto, que está certo, muitas vezes dá lá no fundo um medinho de que alguma coisa pode não dar certo. E eu estava com esse sentimento também.
Quando nós nos sentimos culpados, quando nós temos uma dúvida da idoneidade do juiz e da competência do advogado que nós contratamos, eu imagino que esse temor, ele cresça muito mais, podemos ficar com medo. Mas, meus queridos irmãos, quando nós pensamos na existência desse tribunal de Deus, nós não precisamos negar a existência desse tribunal, você não precisa fugir desse tribunal, até porque isso não é possível. Você não pode dizer, eu não vou aparecer por lá porque eu estou com medo. E esta ordem, a decisão desse juiz, ela vai ser cumprida sem direito a recorrer, quer você goste ou não. Então você tem que enfrentar. Concorda? Você tem que enfrentar. E a preparação, então, primeiro passo, admitir que você vai ser julgado. A Bíblia diz que todos nós, sem exceção, todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Não vai ter ninguém que vai conseguir algum tipo de liminar, algum tipo de recurso para fugir desse julgamento. Agora, como é que você vai vencer? Volto novamente àquele versículo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus nele permanece e ele em Deus. Aqui nós temos algo, então, muito interessante. O mesmo juiz que vai nos julgar, ele também ocupa uma situação completamente inédita, num parâmetro humano, a posição de quem vai nos defender, que é o próprio Jesus. E aí há uma coisa muito importante para que você não tenha medo deste juízo. Você precisa crer no amor de Deus por você. Crer no amor de Deus. Você sabe, você acredita que vai ter o juízo, mas você pode não experimentar medo, você pode superar esse medo crendo no amor de Deus por você. É o que diz aí o versículo 16. E conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Esta é uma mensagem que você já ouviu aqui desse púlpito várias vezes e vai continuar ouvindo, porque esta mensagem é central para o Evangelho. É impossível termos uma vida cristã saudável se não crermos efetivamente no amor de Deus por nós. O amor de Deus e a nossa confiança nesse amor é a base de tudo. Nosso relacionamento com Deus não deve se caracterizar por aquele temor, por aquele medo. Sabe por que eu quero ficar com Deus? Porque eu morro de medo do inferno. Não. Não precisa ser assim. Todos nós temos uma necessidade inerente à nossa condição humana de sermos amados. E esta necessidade é suprida numa grande medida nesse nosso relacionamento com Jesus. É claro que nós precisamos também ser amados pelos nossos semelhantes. O amor de Deus sozinho não nos basta. Mas não ter o amor de Deus é algo catastrófico. Ou não experimentar o amor de Deus. Porque Deus nos ama independente da gente sentir ou não esse amor. O detalhe é que nós precisamos refletir mais demoradamente sobre esse amor de Deus. Que nos chega por meio de Jesus Cristo. Um amor que começou no coração de Deus mesmo antes da nossa existência. Um bebê está lá no ventre da sua mãe. Conscientemente, ele não sabe o quanto ele já é amado. Aquele bebê nasce nos primeiros dias, ainda que ele seja cercado de todos os cuidados do papai e da mamãe, ele não tem ainda uma consciência plena de quanto ele é amado e querido. É assim no nosso relacionamento com Deus. Deus nos ama antes que a gente tenha qualquer consciência do amor dele por nós. Lá na eternidade, ele já projetou tudo. Ele já percebeu a nossa necessidade de amor. E ele nos amou antes mesmo que pudéssemos vir a existir. A base para sermos julgados e condenados não são nossas obras por esse motivo. Ainda que muitos textos falem sobre um julgamento que coloque em foco as obras, mas na verdade, nossas obras não poderão nos garantir a absolvição. O que as nossas obras vão garantir é um grau maior ou menor de prazer, porque são os galardões. E no caso da pessoa que não crê no Senhor Jesus,
A dimensão da sua pena, haverá penas maiores e penas menores, dependendo de como a pessoa viveu a sua vida aqui nesse mundo. Os ímpios serão julgados de acordo com as suas obras. Eles não terão todos a mesma pena, mas os que creram em Cristo e experimentaram o amor de Deus de forma plena, os seus pecados são todos perdoados. E por isso, se você está nesta condição, você não precisa temer. Eu não sei se você já ouviu no passado, experimentou no passado esse tipo de terror, né? Quando alguém dizia, olha, você tem que andar na linha. Você não pode faltar ao culto. Você não pode ir em tal lugar. Porque já imagina se Jesus volta quando você está fazendo aquela coisa errada. Como se o fato de você errar em alguma coisa tirasse de você a salvação. Anda na linha, porque se você der azar de Jesus voltar, na hora que você estiver fazendo a coisa errada, você vai ficar. Cuidado, irmão. Não, meu irmão, essa doutrina, essa mentalidade, isso não tem fundamento bíblico. Porque o fato de você estar ou não numa condição de liberdade da condenação eterna, não depende de você ter sorte de quando Jesus voltar ou quando o julgamento ocorrer, você estar em comunhão com Deus. Se você não estiver em comunhão com Deus, você perde tudo. Não, não é bem assim que funciona não. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. Quando Jesus voltar e você estiver diante do tribunal de Cristo, Ele não vai pegar lá uma lista e dizer, bem, vamos ver aqui se há alguma pendência aqui. Ah, tá certo. Você caminhou bem, teve seus pecados confessados e perdoados, mas olha, teve 2 aqui que você se esqueceu. Agora vamos negociar aqui, vamos fazer uma redução da pena aqui por causa desses 2 que ficaram pendentes. Isso funciona nos tribunais humanos, mas não é o que vai acontecer no tribunal divino. Porque em Cristo nós temos a libertação completa. O apóstolo Paulo relembra com muita clareza, portanto, agora não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Esta é uma verdade extraordinária. É isso que traz serenidade ao nosso coração. Apropriarmos do amor de Deus. Termos consciência permanente desse amor, esse amor perdoador. Você já parou para pensar por que Deus nos ama? Por que Deus ama você? Qual será a razão pela qual que Deus ama você? Quando nós pensamos no amor humano, até mesmo no amor entre o homem e uma mulher, especialmente lá no seu nascedouro, quando você se apaixona, existe uma boa razão para você se apaixonar, não é verdade? Você olhou para aquela garota, você olhou para aquele rapaz e disse, olha, que rapaz interessante, bem-humorado, tem uma boa aparência, trabalhador. Rapaz olha para a menina e diz, olha que garota bonita, garota simpática, parece ser uma boa filha. E aí você então é capaz de apresentar uma série de razões que atraíram você para aquela pessoa e fizeram que você começasse a amar aquela pessoa, não é verdade? Não foi assim? Pode balançar a cabeça que eu sei que foi, não é? Você não vai começar a namorar alguém, ter um relacionamento de amor, dizendo, essa pessoa é horrorosa, essa pessoa só tem defeito e eu vou suportá-la assim mesmo. Não. Você se interessou e o amor começou a partir de uma observação das qualidades daquela pessoa. E foi assim com Deus. Deus olhou para mim e para você e disse, olha, aquele cara é muito legal, então eu vou amá-lo. Aquele ali, olha que qualidade, eu fiz esse aqui com uma qualidade excepcional. Então ele tem tantas qualidades que ele conquistou o meu coração. Não, meu irmão, não é essa a razão pela qual Deus nos ama. Não é porque você é legal, não é porque você é um bom pai, não é porque você tem as qualidades que Ele mesmo te deu. Sabe por que Deus ama você? Porque Deus é amor. Porque Ele não consegue tratar a gente de outra maneira. Porque Ele não ama só aqueles que a gente acha que são as melhores pessoas. Ele ama todo mundo. O amor de Deus é universal. Então, a grande questão aí é se você tem ou não consciência desse amor. O amor de Deus mais se assemelha àquele amor de uma mãe que gera um filho, e esse filho chega todo doentinho, com muitas síndromes, com muitos problemas. Essa criança não vai poder, talvez, dar à sua mãe, ao seu pai, as mesmas alegrias que uma criança saudável daria, mas aquela mãe continua amando aquele filho, porque ela vê a sua necessidade.
ela se compadece daquele serzinho que foi gerado no seu ventre e ama, independente daquele filho conseguir corresponder completamente àquele amor. É assim o amor de Deus por nós. É mais esse amor maternal, esse amor incondicional. Então, nós devemos parar sempre e refletir sobre esse amor que nasce do coração de Deus, simplesmente porque Deus é amor. E quando nós vivemos conscientes deste amor, não temos por que temer o julgamento de Deus, porque o mesmo Deus que estabelece que vamos ser julgados é o Deus que providenciou todos os recursos para não sermos condenados. É o mesmo Deus que enviou o seu Filho, que veio sacrificialmente para nos colocar numa posição de justificados diante dele. Mas não apenas creia no amor de Deus por você. Porque o que Deus deseja é que mesmo você e eu, com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, de alguma forma, a gente possa procurar corresponder a esse amor. João enfatiza não somente o fato de Deus nos amar, mas ele fala aqui nesse texto que o que vai eliminar o amor, o temor, não é só o amor de Deus por nós, mas é a busca, é o amor que é perfeito. O que é esse amor perfeito? Ele diz que o perfeito amor lança fora o temor. Talvez alguns podem dizer, o amor perfeito é Deus. Mas, na verdade, o amor de Deus é perfeito. Mas nesse contexto aqui, ele diz que o perfeito amor lança fora o temor. Então, ele está falando de uma atitude nossa. Deus é a fonte do amor perfeito. Mas como nós podemos fazer com que esse amor que deve permear nosso relacionamento com Deus se torne perfeito? Quando nós buscamos cultivar um relacionamento amoroso com Deus. Quando buscamos cultivar um relacionamento amoroso com Deus. Qual é a melhor experiência de amor que nós podemos experimentar num plano humano? Num plano horizontal. Pense aí comigo agora. Qual é a maior experiência de amor que nós podemos experimentar nesse plano humano? A maior experiência é você ser amado? Ou a maior experiência é você amar alguém? Sabe qual é a maior experiência? É você ser amado e você amar alguém. Não é isso que acontece muitas vezes nos desencontros amorosos na nossa vida? Quando nós sentimos que alguém nos ama e a gente não consegue corresponder àquele amor, e aí alguém fica magoado, fica ferido. Ou o contrário, quando é você que ama e sente que esse amor não é correspondido, você fica frustrado, porque você tenta amar, você tenta demonstrar amor, mas parece que o outro tem uma barreira e não ama você e não corresponde a esse amor. Por outro lado, quando você se apaixona por alguém, e alguém se apaixona por você, e os dois começam a olhar um para o outro com a nova perspectiva, deu match. Não é assim? Deu certo, porque você amou, você se interessou, e o outro também. E no nosso relacionamento com Deus? No seu relacionamento com alguém, pode haver até uma certa dúvida. Quem é que se apaixonou primeiro? Quem é que amou primeiro? Você que é casado, namorado, noivo, talvez possa dizer, foi ela que se apaixonou por mim primeiro, ou foi ele. Às vezes o casal não concorda com isso, né? Um pensa que é um, o outro pensa que é o outro e tal. E às vezes a gente nem sabe. Eu confesso, por exemplo, que eu não sei se eu me apaixonei primeiro por Dora ou Dora por mim. Eu não sei, sei que deu certo. Né? Às vezes a gente não sabe. Mas e no caso de Deus? Não há dúvidas. Foi Deus que nos amou primeiro. Porém, Deus espera que esse amor seja o quê? Correspondido. Ainda que com limitações, mas Deus espera que nós possamos corresponder ao seu amor. Muitas vezes,
Num relacionamento humano, o amor não floresce, porque não há uma credibilidade real no amor do outro, ou pelo menos porque a pessoa tem experiências difíceis e ela tem dificuldade de crer no amor do outro. Você já deve ter conhecido alguém, ou talvez você mesmo já tenha vivido essa experiência, que você passou por uma série de decepções e diz, agora eu não vou amar mais ninguém. Tem medo de amar. E por que a pessoa às vezes tem medo de amar? Porque ela tem medo de passar por uma decepção. Ela tem medo de se frustrar. Então ela se fecha. Outras vezes, a pessoa não quer amar, porque ela sabe que se ela amar, ela vai ficar vulnerável. Se ela entregar o seu coração, ela pensa assim, agora ele ou ela está me amando. Mas quem me garante que ele vai continuar me amando? E se eu me apaixonar? E se eu me entregar? E se eu investir nesse relacionamento? E ele não der certo, eu vou me ferir. Então a pessoa se fecha. Isso não acontece? A pessoa tem o quê? Medo de amar. E quem tem medo de amar, na verdade, não começou a amar ainda. Porque quando você ama de verdade, quando o amor toma conta do seu coração, seja num relacionamento humano, seja num relacionamento com Deus, você baixa a guarda. E você diz, não, eu quero um compromisso com você. Eu acredito no seu amor. Nós precisamos acreditar no amor de Deus. E nós precisamos baixar a guarda e dizer, Senhor, eu me entrego em todas as minhas vulnerabilidades. E você pode se entregar ao amor de Deus porque é um amor fiel, porque é um amor seguro. Não tenha medo de se comprometer com Deus. Não tenha medo de amar e não ser compreendido, correspondido. Essa situação não existe no seu relacionamento com Deus. Então, o perfeito amor não é simplesmente o amor de Deus por você. O perfeito amor, segundo esse texto, é o amor em que Deus ama você e você, com a sua limitação, procura corresponder a esse amor de Deus. Esse é o amor perfeito. É o amor que une o coração de Deus ao seu coração. E que une o seu coração ao coração de Deus. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Quando nós não estamos cultivando o amor, mesmo estando num relacionamento amoroso, nós ficamos com medo. Sim, por exemplo, um filho. Que um filho começa a desobedecer os seus pais. Mas ele está fazendo as coisas escondido, na moita. E de repente ele percebe que os pais podem descobrir o que está acontecendo. O que ele sente? Medo. Pense num contexto do casamento. Você estabeleceu, você fez um compromisso de amor com seu cônjuge, mas de repente você está começando a pisar na bola. Você está começando a trilhar o caminho da infidelidade. Se ele pega o seu celular, se ela pega o seu celular, se ela olha o que você está vendo na internet, o que acontece? Acontece o medo. Por quê? Porque não está havendo fidelidade. Não está havendo comprometimento com esse amor. Mas se você está cultivando esse amor de verdade, seu pai pode chamar você e dizer assim, meu filho, vem cá que nós precisamos conversar. E você não vai sentir um frio na espinha. A sua esposa pode dizer, nós precisamos conversar sobre o nosso relacionamento. E se você não está pisando na bola, você vai tranquilo. Não é verdade? Porque quando há um amor genuíno e o cultivo desse amor genuíno, não há motivo para ter medo. É esse tipo de relacionamento que Deus quer ter com você. Quando você tem esse relacionamento de amor para com Deus, não há por que ter medo do confronto e muito menos medo do juízo final. Mas há um último aspecto a ser considerado quando nós pensamos nesse relacionamento de amor com Deus, vinculado a essa questão do juízo final. Versículos 20 e 21 nós lemos. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos esse mandamento, quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, existe um outro aspecto no aperfeiçoamento desse amor. O amor nosso é aperfeiçoado na medida que nós procuramos, nas nossas limitações, corresponder ao amor de Deus. Em que a gente crê no amor de Deus e diz, Senhor, eu também quero te amar. Mas, a Bíblia diz claramente
E o apóstolo João, iluminado pelo Espírito Santo, diz, para você, de fato, amar a Deus, você precisa olhar para o lado. Porque o amor a Deus não é apenas aquele amor que você cultiva para aquele ser invisível que está lá no céu, ou que está perto de você invisivelmente, mas é um amor que você vai cultivar e vai materializar também na dinâmica dos relacionamentos com seus irmãos. Na dinâmica dos relacionamentos com as pessoas ao nosso redor, existem relacionamentos que devem ser prioritários. Amores que você deve cultivar de uma maneira mais intensa. A sua família, por exemplo. Você tem responsabilidades diferenciadas com aquelas pessoas com quem você tem um laço de sangue. A Bíblia fala isso claramente. Mas além desses, você tem uma responsabilidade diferenciada com seus irmãos na fé. Você reconhece essas pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo, que professam a mesma fé que você tem, como seus irmãos? Você reconhece que tem um compromisso diferenciado, ou deveria ter um compromisso diferenciado com essas pessoas? Por quê? Porque vocês são irmãos em Cristo. E outra razão é porque você, sendo um cristão autêntico, você tem dentro de você o Espírito Santo, certo? E o seu irmão, ele também tem o Espírito Santo dentro dele. Então você vai cuidar dele, você vai abençoá-lo, você vai ajudá-lo, você vai ouvi-lo. Porque ao fazendo isso, você não está fazendo simplesmente um ato humano. Você está reverenciando, você está de alguma maneira honrando aquele Deus, que é o seu Deus que está dentro dele também. Você percebe? Então, como você tem o Espírito Santo de Deus, quando alguém está cuidando de você, sendo seu irmão em Cristo, ele está honrando a Deus. E quando você cuida do seu irmão, quando você abençoa a vida do seu irmão, quando você se interessa por aquele irmão que está longe da comunhão, e você ora por ele, você liga para ele, você manda uma mensagem para ele, você está dizendo, eu me importo com você por muitas razões. Uma delas é porque o Espírito Santo de Deus, mesmo que esteja um tanto apagado dentro de você nesse momento, mas ele habita em você. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não me importo com o meu irmão em Cristo? Com aquele que tem Deus dentro dele. Então, mais do que vir aos cultos, fazer oração, ler a Bíblia, esses rituais são importantes, mas eles são insuficientes para aperfeiçoarmos o amor. Como é que eu aperfeiçoo o meu amor a Deus? Eu aperfeiçoo o meu amor a Deus amando aquele irmão, amando aquela pessoa que tem dentro dele o próprio Espírito Santo de Deus. E esta convicção me dá cada vez mais segurança de que eu estou no caminho certo, de que eu estou me tornando cada vez mais parecido com Jesus, não é o que diz aí o texto? Para que no dia do juízo nós sejamos como Ele é, como nós também nesse mundo. Então, Jesus veio a esse mundo e nos comunicou o amor de Deus. E nós, como seus seguidores, também estamos neste mundo para comunicar às pessoas, comunicar ao nosso irmão o amor de Deus. Esta convicção de que eu estou sendo aperfeiçoado no amor a Deus, no amor a Deus que se manifesta ao amor ao meu irmão, me dá uma completa segurança diante do juízo divino. Me dá segurança porque eu sei que o meu amor a Deus por meio de Cristo me absolve pela graça de Deus de toda a culpa. Me dá segurança porque eu sei que eu receberei de Deus, se eu estou nesse processo de aperfeiçoamento, de crescimento e de amor ao próximo, vai me dar a certeza de que Deus vai me dar um abraço, que Jesus vai dizer, vinde bendito do meu Pai. Porque você foi sendo aperfeiçoado no amor, procurando amar a Deus e a seu irmão. Eu perguntei aqui no começo do sermão se você já teve a oportunidade de ir a um tribunal. Como eu disse, felizmente eu só tive essa experiência lá no fórum, uma experiência, na verdade, tranquila. Mas eu sei que muitas vezes, muitas pessoas têm que passar por uma experiência difícil, diante de um juiz, diante de um promotor. Você já viveu uma experiência assim?
Você perdeu a causa ou ganhou a causa? Se você perdeu, você recorreu. Deixa eu dizer, qualquer experiência que você tenha vivido aqui na terra, diante de um tribunal, não se compara com essa experiência que vamos passar diante do tribunal de Deus. Porque o tribunal de Cristo, o tribunal de Deus, as decisões são irrevogáveis. Você não tem como pedir uma reconsideração do caso. É última instância mesmo. E as decisões que Jesus vai tomar, elas são eternas. Qual é o seu sentimento? Quando você pensa que vai estar, quando você sabe que vai estar diante do tribunal de Cristo? Medo, constrangimento, desconforto ou confiança, alegria, paz, certeza de liberdade e satisfação pelas recompensas que você vai receber? Coloque a sua fé em Jesus. Creia no amor de Deus. Pratique o amor ao seu próximo. Aperfeiçoe-se no amor. E você não terá nenhuma razão para temer o julgamento de Deus. Feche seus olhos neste momento. Pode ser que eu esteja falando aqui com alguma pessoa que até hoje não tem certeza de como será a sua condição diante do tribunal de Cristo. Mas hoje, ouvindo esta mensagem, você sente que o Espírito Santo está falando ao seu coração. E você quer sair daqui com este sentimento de perdão dos pecados, de absolvição, de que você receberá uma sentença positiva diante do tribunal de Deus, não pelos seus méritos, mas porque você crê em Jesus como seu Salvador. E se você nesta noite decide colocar a sua fé em Jesus, uma fé que vai levar você a um relacionamento com Deus, uma fé que vai levar você a buscar amar a Deus, a corresponder, ainda que de uma forma tão limitada, ao grande amor de Deus por você. Eu peço que você faça comigo agora esta oração. Se você deseja nesta noite mudar a sua condição espiritual, para estar preparado para o grande julgamento que vai acontecer. Ore comigo agora dizendo: Pai do céu, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que não tenho méritos para ser absolvido diante do Senhor. Por isso eu deposito a minha fé em Jesus, aquele que veio a este mundo para me salvar e que um dia voltará como juiz. E eu quero, Senhor, nesta noite, colocar toda a minha fé em Jesus e assumir um compromisso de buscar conhecer o Teu amor e procurar corresponder ao Teu amor e procurar amar o meu irmão. Em nome de Jesus. Amém.